Boa noite. Boa noite, Rose. Esperando aí o pessoal chegar. Boa noite, Mi. A Rosângela que vai falar comigo hoje, a Rosângela Zarza, já chegou e já pediu aqui a minha autorização aí para a gente poder começar a conversar hoje. Então, boa noite. A gente vai falar sobre o desafio da disciplina, não é, Rô? Olá, Tudo bom? Bem-vinda. tudo, bem-vinda. Como tá a luz? Tô vendo aqui É. que tá meio, Não, tá tá bom. escura. Não, Tá tá bom, bom? tá bom, tá bom, tá bom. Então tá Então, ótimo. prontas aí para a gente conversar sobre esse tema aí, né? Que é um desafio para vários segmentos, né? Muitos, Para a bem vida pessoal, desafiador. É verdade. né? Então, oficialmente aí vamos conversar que eu sou Lígia Veloso Crispino, para quem não me conhece, da Companhia de Idiomas, e a Rosângela Zarza vai me acompanhar aqui nesse bate-papo. O nome da tua empresa é Andaro? Andar Educação e Desenvolvimento. Isso, exatamente. Eu conheci a Rosângela esse ano no grupo da BRH, no grupo de estudos, na verdade nos dois grupos de estudo, né? Pois é. Da Aliás, BRH. esse ano de pandemia foi um prazer, assim, foi uma feliz coincidência. A gente conheceu muitas pessoas, né? Verdade, verdade, Interessantes. verdade. Diferentemente, né, das outras edições que eram presenciais, a gente conseguiu aí, à distância, ter mais audiência, né? É É difícil verdade. para você poder fazer mais contato com as pessoas, mas a gente conheceu mais gente, É. isso é fato, né? Bom, então, só para falar um pouquinho da gente, né? Eu quero apresentar a Rosângela. Ela, você está fazendo supervisão e orientação em psicodrama, é isso? Na verdade, eu já cursei, já fiz as aulas, agora eu tenho a monitoria, né? Então eu estou Hum, titulando ainda. Por muito conta da legal. pandemia, eu ainda não fiz o projeto, então tem algumas etapas. Muito interessante, psicodrama. É coach, pós-graduado em administração e marketing, né? Isso, Tem MBA em serviços de telecomunicações e outros cursos de educação continuada. Você é graduada em letras, como eu, isso. minha sócia, Uhum, que também está aqui, está nos ouvindo. legal. E você tem 42 anos de experiência profissional. Destes, 5 anos foram em setores de serviços e 5 como empreendedora, é isso? Isso. Depois 18. mais 18 anos em grandes empresas e aí o restante de 2004 para cá eu tô empreendendo. Somos empreendedoras também, então, da mesma Isso. área, né, da mesma, vamos dizer assim, graduação e empreendedoras agora, né? Agora não, né? Já há bastante tempo. Já há bastante Já há tempo. bastante tempo. Prazer imenso estar aqui com vocês. O trabalho de vocês é muito bacana. Eu Obrigada. acompanho. Ai, obrigada, obrigada. Eu queria só fazer uma breve introdução aqui, né, a respeito desse tema aí que a gente escolheu para essa live dessa semana. A gente faz essas lives semanalmente. Não tem um dia definido, mas a gente tem feito, eu acho que há uns 5 meses, mais ou menos. Então, quem Tá. quiser acompanhar, a gente depois vai deixar gravado em IGTV e também colocar no nosso canal no YouTube. Aí também você, se você quiser compartilhar aí nas suas redes, né? Depois Ótimo. fica tranquilo. Então, assim, eu tenho visto que a questão, por exemplo, no estudo do inglês, ele remete a um período escolar, sabe? Eu tenho percebido, pelo menos, uma Uhum, parte disso, né? uhum. Porque eu acho que tem mudado muito, mas as pessoas que a gente, por exemplo, tem como alunos, e mesmo muitas escolas, ainda não estão atuando com metodologias ativas, fazendo
mudanças realmente significativas. Então, os alunos que a gente tem, por exemplo, no segmento de idiomas, eles carregam esse estudo mais quadrado, mais formatado, só de prova, cobrança, né? Estudo, decoreba e prova, e vem para a fase adulta com algumas crenças. E aí, aliado Tá. a isso, tem também a questão de o mercado oferecer cursos curtos, achando que a fluência é algo que você consegue assim em pouco tempo, né? Entendi. Então, a disciplina diante de tudo isso, por exemplo, pensando em metodologias ativas, Uhum. pensando num aluno mais protagonista, como você Uhum. fala nos seus treinamentos, Sim. do protagonismo na carreira, né? Então, Uhum. esse protagonismo não é só na carreira, né? Então, também pensando no estudo, ele precisa assumir esse papel e ter autonomia para poder decidir. Então, aí entra a disciplina, né? Uhum. Uhum. Então, tanto para treinamentos, que é mais o teu segmento, quanto Sim. para o nosso, que também tem um pouco de treinamento, mas é muito mais na parte de cursos, né? E principalmente em idiomas, mas a gente também tem a Verbify, que atua com alguns outros cursos Uhum. em Uhum. português. A Sim. gente vê que a disciplina é algo que pega bastante. Então, para a gente, vamos dizer assim, esquentar os tambores, nesse friozinho que está hoje, Tá mesmo. como é que a gente, né, para a gente começar esse nosso bate-papo, como é que a gente alinha o que é exatamente disciplina? Porque é uma competência, né? É uma competência, a gente pode chamar de competência ou é um comportamento? A disciplina, ela é uma É uma habilidade. Então, a habilidade. gente pode chamar de competência, Uhum, né? E sim. aí, a gente olhando para o dicionário, tem essa questão que a disciplina, ela é uma questão de que significa algo que eu recebi do mestre, né? Que alguém me ensinou. Então, é aquele que aprende. E se a gente for pensar tudo que nós fazemos e que torna um hábito, porque são coisas, a disciplina pode ser um hábito, mas Uhum, para eu ser disciplinado, eu tenho que ter consciência. Quando somos crianças, nós acabamos assim, como que a gente aprende a escovar os dentes? uhum, Né? É um hábito escovar os sim, dentes, sim. acordar e escovar os dentes. Você vai por um tênis, um sapato que tem que cadastro, a gente não aprende a amarrar. Então, assim, Uhum, algumas coisas são que a gente faz automaticamente. Então, na verdade, a disciplina é um comportamento. E é um comportamento que está relacionado a ser obediente, a acatar regras, a ser uhum, de. Na verdade, assim, tem alguma regra que eu tenho que fazer. E aí tem outros comportamentos que são dentro da disciplina. Então, por exemplo, se a gente for falar em organização, em planejamento, são algumas outras habilidades que são inerentes à disciplina, uhum, certo? sim, E aí tem algumas coisas por trás disso tudo que a gente não tem consciência. é E verdade. aí está relacionado com estilo de personalidade, né? Tá relacionado com o estilo da casa, com o estilo que como eu fui criado. E aí, se eu sou um adulto que vou buscar quero melhorar minha carreira, quero aprimorar o meu inglês, ou o meu francês, ou o meu espanhol, para eu desenvolver melhor o meu papel profissional, e isso acontece muito porque dentro da minha profissão de desenvolvimento como coach, a maioria dos clientes que a gente trabalha tanto em vida, em coaches de vida, como de carreira, sempre tem uma questão de performance de idiomas. Que coisa, né? Que faixa etária você está falando que você atende De normalmente? de Todas. todas, Uhum. Lígia. E assim, não tem uma faixa etária, porque o que acaba acontecendo? Às vezes tem os mais jovens Uhum. que eles já falam uma língua,
mas não falam tão fluentemente, mas gosta de uma outra completamente diferente. Então, vamos falar do inglês, e aí quero aprender Uma vez uma pessoa falou que quero aprender uma língua russa, mas o que é importante para você aprender o russo, né? Se você não fala ainda o inglês, e aí assim, aí tem que fazer para quê? Para passear, para o trabalho. Então a gente vai tentando entender quais são os motivos, né? Quais são o que está por trás desse querer. Uhum. Sim, é verdade. Pensando nisso, eu vejo que muitas pessoas, elas não querem, mas precisam. E Então, aí? eu acho que aí é que está a grande questão quando você pensa na disciplina. Porque quando eu quero, eu arranjo um jeito, eu me organizo, porque aquilo eu quero. Agora, se Uhum. eu não quero, ou não gosto tanto, mas eu preciso, como é que eu encaixo a disciplina se a pessoa não tem a disciplina por si só? Não é natural dela, do comportamento dela, ser disciplinada. A gente, no trabalho de como coach, eu tento ir lapidando esse eu preciso. Quando eu falo eu preciso, tem crenças envolvidas por trás. Uhum, Então, eu tenho que tentar ajudar o cliente, o coach, a colocar de uma forma de, não de necessidade do precisar, mas o que está por trás disso tudo. Então, assim, você precisa para quê? Então, o que faz ser importante essa língua, o inglês ou espanhol, na sua vida? uhum, Aí está atrelado a uma mudança de carreira, está uhum. atrelado a uma mudança de posição. Então a gente tem Uhum, que entender e ajudar esse cliente, esse coach a olhar o que está por trás, uhum, né? E sim, aí ele entender algo que seja motivador uhum, para ter o desejo. E aí entendi. quando eu tenho o desejo, eu quero. E Uhum, isso, para eu tornar um hábito, eu tenho que ter a consciência do que eu quero, o que fazer. Então, uhum, aprender, ter mais fluência numa certa língua. Então, assim, uhum, a habilidade, eu tenho que desenvolver essa habilidade que é a disciplina, estudar, e aí tem uma série de coisas. Então, assim, sim. eu tenho que querer, é atitude. O que vai Uhum, fazer eu ter a disciplina é eu mudar o meu comportamento. E para eu conseguir fazer com que o cliente entenda isso, ele tem que entender o que é positivo para ele, porque ele vai ter que fazer sacrifícios. uhum, sim. Acho que aí é que está todo o lance, né? Porque muita gente não quer fazer sacrifício. Você, por exemplo, pensa numa academia, né? Que também é Uhum. algo assim de. É para a vida toda, né? É Ainda para o a vida toda. idioma você pode manter, você pode, depois que você fez um curso, você ainda consegue ali fazer algumas coisas alternativas, que também é de longo prazo. Por exemplo, o inglês, né? O espanhol É. já demanda menos tempo, mas Uhum. você tem que se dedicar, né? Então, por exemplo, tem gente que sabe da importância da saúde, que faz, né, a sua inscrição, pode ir todos os dias, qualquer horário, e não vai. É capaz de pagar por 6 meses e duas vezes, uma ou duas vezes, né? Então, puxa, como é complicado isso, né? É a tomada de consciência. E aí tem uma questão de é importante que eu tome consciência do que é importante, ou a academia, ou uma alimentação saudável, o inglês, né? Assim, ao longo da minha vida, e aí profissional, pensando no que a carreira que eu tive, estudei inglês desde os 15 anos. Eu fazia inglês aos domingos. E Domingo? aí e hoje eu fiquei recordando tudo isso. Eu fazia com um professor lá do meu bairro, ele montou uma turma, era o dia que eu tinha. Então eu fazia aos domingos, depois do almoço, 2 horas de inglês, uma vez por Puxa semana, vida! com 15 anos. Nossa, E, mega e eu disciplinada. mega disciplinada. Eu sempre tive, mas depois eu fui ter consciência
disso tudo? O que fazia eu querer aprender o inglês? Eu Uhum. tinha muito desejo de viajar, Uhum. de conhecer outros lugares, de fazer um curso fora. Eu ainda nem Uhum. sabia se eu ia fazer letras ou não, porque no fundo, eu queria fazer direito. Eu queria ou ser jornalista ou fazer advogada. Acabei indo para essa área de letras, porque, enfim, eu fiz o colégio técnico de tradutor e intérprete, me Uhum. apaixonei. E aí eu acabei conscientemente escolhendo o inglês e o tradutor, e eu só tenho habilitação nas duas áreas, e acabei não indo para essa área, mas eu continuei estudando até 2004, quando eu saí da empresa. Puxa vida, Então, que legal. assim, eu não parei. Eu sempre, ou professor particular, ou ia para uma escola, eu sempre para manter. É, E a eu língua adquirida tem dessas, né? tem. E uma coisa que eu estava pensando, e eu fui mudando os meus objetivos de falar o inglês foi mudando. Então, no primeiro momento era para viagem, na faculdade era porque tinha professores que era muito difícil de conseguir passar em algumas disciplinas, principalmente na de tradutor, na de intérprete, então eu estudava muito. Depois eu queria trabalhar numa empresa e usar o inglês porque eu já era fluente praticamente, e aí eu trabalhei a vida inteira em empresas que eu não usava o fluente, não usava tudo, então eu usava mais Sim. para lazer e tudo mais. Então eu fui inconscientemente fazendo as modificações e estudando. Eu ainda estudo eventualmente, Uhum. sozinha hoje, Uhum. mas porque eu não tenho um objetivo para falar fluentemente. Mas se eu tivesse, talvez. Então, assim, o que é importante? A gente tentar ajudar os nossos alunos a Uhum. identificar o que o inglês vai te trazer. Então, assim, por que o inglês é tão importante na sua vida? Ou o espanhol? Uhum. Tem alguns comentários já aqui, vamos ler. O Felipe Aham, Diniz, que é um professor nosso da casa, ele falou assim: tá, costumo dizer quase o mesmo para os meus alunos. Foi no momento que que você estava legal. falando disso, de buscar na raiz, quando ele diz que precisa, mas não quer. E aí você Uhum. foi destrinchando até chegar lá no comecinho. Então, talvez a escola ou o professor, se o aluno não consegue fazer isso sozinho, o professor também vai ter de ajudá-lo a chegar lá na raiz e buscar o E desejo, né? com algumas perguntas. Tem Hum, duas perguntas que eu até coloquei aqui, que são perguntas poderosas, que a gente sim, pode tentar ajudar e às vezes até fazer uma atividade assim com ele, de levar ele para o futuro. sim. E assim, você já tá no futuro, você já fala fluentemente o inglês Uhum, ou o espanhol. sim. E aí fazer com que essa pessoa, não como ser que a gente usa no psicodrama, que a gente chama de realidade suplementar, né? É Uhum, uma atividade que. Aí a gente vamos trazer a pessoa para uma vivência, que essa questão da metodologia ativa, você fazer com que o seu aluno ele vivencie a atividade, né? Então, isso pode ser uhum, tudo feito em inglês, né? A gente está sim, no. sim, sim. Fica muito rico. Então, assim, Uhum, leva para o futuro, dá os passos. Onde você está? O que você está fazendo? Se conecta com esse momento. Você já está fazendo. Você já fala fluentemente. E aí uhum, faz as duas perguntas mágicas. O que isso te traz e por que isso é importante para você? Imediatamente a pessoa vai trazer reconhecimento, vai trazer algumas questões que são os valores. E os nossos valores são os nossos motivadores. É o nosso combustível para a gente uhum. conseguir ter a disciplina, conseguir se dedicar. Certo. Muito bom. Faz sentido? Faz todo sentido. Tem um outro professor aqui, professora, não sei, é Karina. Karina bem, quando a gente, professora, né? Quando a gente quer, dá um jeito. Quando não quer, dá desculpa. É verdade. É, né? A É. Janaína colocou, acho que saber exatamente alguns dos objetivos ajuda muito.
E a professora Às vezes Karine. a pessoa não sabe, porque dependendo da idade, né, do Uhum. aluno, às vezes ele foi fazer foi colocado numa escola por conta dos pais. Ah, isso é importante. Ah, Sim, importante por quê, né? Quando sim. você pega uma pessoa que já é mais adulta, que está no início de carreira, ou algumas pessoas que já têm um nível, por exemplo, já são mais velhos e está numa carreira, ou está querendo mudar de emprego, e às Uhum. vezes o requisito básico daquele job description é inglês fluente. Então, assim, não é inglês de leitura, não é o inglês Sim. que você. É o inglês fluente. Uhum. E como que eu consigo isso? Eu tenho que ter motivação para isso, né? E aí eu, professor particular, ir para uma escola que tem um método diferenciado como vocês, né? Que na verdade vai ensinar do jeito, porque eu também não acredito de uma hora para outra você vai aprender. Sim. Qualquer língua, não é É, de uma não, hora para nenhuma, outra. né? Não dá, né? Não tá. É verdade. O Felipe também colocou: acho que mesmo criando metas, muitos ainda se auto-sabotam por não querer realmente. E aí tem a questão do autoconhecimento. Quão importante, é Felipe, né, que falou? Felipe Diniz, isso. Felipe, quão importante é a gente se autoconhecer e saber quando eu estou me autossabotando, porque a gente tem tantas coisas hoje que são as distrações, né? O smartphone, redes sociais, tem muitas coisas que são legais, mas eu tenho que. Quanto tempo eu vou me dedicar? Eu vou ter uma professora particular, eu vou me matricular numa escola, quanto tempo da minha semana, além desse, eu vou ler livro, eu vou assistir uma série sem legenda, ou primeiro com legenda, então assim, tem que ter um planejamento. Uhum. E aí é a importância da gente, dentro da meta, né, definir, então assim, é falar o inglês fluentemente, ou é falar o francês, ou é falar o espanhol. Dentro disso, é importante eu planejar o como eu vou fazer. Uhum. Sim, o professor pode ajudar, a gente pode ajudar com uma abordagem, mas eu acho que ele precisa também ter o que você chama de mini metas, né? De pequenas É, metas, para que ele também se motive, se ele consegue atingir aquelas pequenas metas. exatamente. Por exemplo, a meta estratégica, então que a gente chama, a gente fala no coach que uma das metas estratégicas, e eu tenho muitos clientes que às vezes a meta dele estratégica é ser um executivo de sucesso, enfim, conseguir chegar no topo. E Uhum. uma das metas de jornada é o falar inglês fluentemente. E Sim, aí, para falar o inglês fluentemente, a gente coloca assim: então para você falar o inglês fluentemente, você tem que estabelecer uma meta. E aí a gente usa o SMART, que eu imagino que sim, vocês conheçam, né? sim, Que é uma sim, meta tem que ser específica, mensurável, agressiva, relevante e com tempo definido. sim. E aí tem que usar os 5 Ws, 2 Hs, né? Que é o que, Uhum. por quê, enfim. Eu tenho que ter claro as etapas. E além de você frequentar a escola, então eu vou ter que fazer as tarefas. Então, assim, fazer as tarefas, ouvir músicas, assim, eu já até sei todas as tarefas que a maioria dos clientes colocam sempre as mesmas coisas. Às vezes é viajar para fora, numas Uhum. férias aproveitar e fazer um curso numa universidade de conversação para ficar. Eu acredito, hoje a gente tem, com metodologia ativa, a gente consegue fazer muitas coisas, interagir muito aqui, né? É E verdade. interagir com a internet, a gente também consegue interagir com o mundo, né? Eu tenho, por exemplo, o meu treinador de coach, ele mora em Singapura. Às vezes a gente conversa um pouco em inglês, né? Ele morava aqui, mas agora está em Singapura, o Nick. Então a Uhum. gente conversa um pouco em inglês. O meu tá bem enferrujado, porque eu não tenho usado, mas assim, tá tudo aqui, né? Então Sim, acho que sim. isso que é importante, essa questão da gente
ter essas metas e aí, como professor, ajudar o aluno a pensar, estruturar um pouco como que ele vai fazer isso, né? Para que Uhum. fique atraente. E aí o time, o tempo de dedicação para cada um é uma coisa. Porque, por exemplo, não importa se só for 15 minutos por dia. Sim, O a gente fala muito importante. isso. A gente fala muito isso. Porque o aluno deixa, às vezes, falar, eu não tenho tempo hoje, eu não tenho tempo hoje. Ele acha que para estudar ele precisa ter pelo menos 1 hora, 2 horas. Não, se ele fizer um pouquinho por dia, ele chega no mesmo objetivo, né? Exatamente. Então, e são tantas as coisas que a gente pode. Hoje, por exemplo, eu participei de uma live da Kabbalah Theater que era em inglês, né? E aí você vai vendo, nossa, eu entendi muita coisa, então meu listening tá bacana. Que E bom, é né? isso que a gente tem que fazer um Também pouquinho você cada dedicou dia. muito, né? Você se dedicou muito ao idioma, né? Tem um comentário aqui da Camila, ela falou assim: meu maior desafio é fazer com que os alunos entendam que é possível aprender, que não é uma ilusão ou promessa vazia. Ah, Camila, é isso mesmo. Mas é bem isso. E é um pouquinho de cada dia. Por exemplo, eu conheço pessoas que não falavam absolutamente nada, mas que se dedicando. E eu conheço pessoas que aprenderam com música, Uhum. né? Assim, da minha Séries, época, jogos, né? jogos, cada um, aí você tem que encontrar qual que é a melhor maneira, porque o bacana de você frequentar a escola, ter professora, porque essa questão da gramática, da formalidade é importante, você construir as frases corretamente e tudo mais, né? A Jana comentou: conectar-se com o momento, foco no agora. Aí É. a minha sócia falou assim: concordo com você, também acho que aumenta o engajamento quando o aluno pode escolher um pouco do conteúdo e do formato. Ai, perfeito, é maravilhoso. Eu sempre aprendi mais nas escolas que tinham um ensino que era mais flexível, que tinha essa questão de o que você precisa do inglês para quê? E aí você consegue se desenvolver melhor. Aí o Felipe respondeu lá para você: é extremamente importante ter esse autodesenvolvimento. Acho que a questão é que muita gente não quer mexer nisso, né? Porque mexer em autoconhecimento, você vai mexer na areia que está lá no fundo, deixa a água um pouco suja, né? E tem gente que precisa de um acompanhamento até para isso. Não é só questão do coach, mas precisa, às vezes, até de um terapeuta, dependendo Ah, do não tenha tipo de dúvida. questão que vem, né? Porque às vezes você tem eu já cheguei a entrevistar pessoas que tinham questões emocionais tão grandes que começaram a chorar e não conseguiram ser entrevistadas, ou não conseguiram abrir a boca, tremia toda e não conseguia nem falar, né? Então você vê que é uma questão emocional muito séria, né? E a Não, tem profissional, algumas né? questões, você falando isso, tem algumas questões que são questões de travas, de insegurança, que está relacionada muitas vezes com questões da infância. E Uhum. aí a gente até tenta analisar no coaching se é crença e ressignificar. Quando não é, como coach, eu não sou psicóloga, eu Sim, acabo encaminhando para terapia e imagino. deixando claro. Olha, tem alguma questão aqui, você não está conseguindo, isso tem alguma relação. E aí não é só no inglês. Ele não vai conseguir, vai se auto-sabotar em qualquer área da vida. Uhum. É verdade, é verdade. Maravilha. Tem um outro comentário aqui da Karina. Pode ser até 15 minutos de estudos, mas que sejam ativos. Muita gente pensa que é possível aprender ou ser fluente apenas passivamente. Eu costumo comentar com algumas pessoas que, por exemplo, você falou de séries, falou de música. Sim, a gente pode aprender, mas é importante você ter um objetivo de aprendizagem, se for para ser assim, né? Porque muitas vezes você assiste lá uma série, consegue entender alguma coisa, mas se você tiver um objetivo de aprendizagem, do tipo anotar algumas palavras, depois checar, ou ver a questão de pronúncia, você pode ter alguns objetivos, por exemplo, assistir depois com a legenda, né?
Então, são coisas que te ajudam vamos dizer assim, maximizar esse tempo que você está dedicando para aquela atividade que é prazerosa, se você curte música, curte série, né? Mas você tem um objetivo um pouco maior para que você tenha essa retenção do conteúdo, né? Na minha opinião, acho que é importante você se dedicar sim, mas é importante você ter, ao longo de todo o período que eu estudei, mesmo na faculdade, Sim. eu tinha professor para conversar com o professor. Eu fazia essas leituras e Uhum. lia livros e anotava as minhas dúvidas, e uma vez por semana eu tinha o professor para conversar com ele. Isso é importante, você ter essa disciplina para estudar, mas você tá frequentando uma escola, você ter em algum momento, algum lugar que você possa realmente esclarecer, porque senão é aquilo que a gente falou, você perde a fluência e Uhum. você esquece muito vocabulário. É verdade. Eu vi no teu material que, segundo uma pesquisa da Triad Consulting, aprender a fazer melhor gestão do tempo é um dos exercícios diários que muitos de nós temos. Você Uhum. acha que a disciplina está intimamente mesmo ligada à gestão do tempo, como você falou Tá, lá no começo? tá. Eu acho que ela tá por quê? Porque a gente tem hoje um excesso de informação, de coisas que a gente recebe. Então, no momento eu foquei, vou estudar inglês, vou fazer isso, e aí de repente, é o WhatsApp, tem uma live que eu queria ver, tem alguma coisa, e aí eu começo não, perco a concentração Distrações mil. de, exatamente. E aí eu vou focando em outras coisas que estão disponíveis, né? E aí isso é uma consequência, não deixa de ser uma autossabotagem, porque eu estou me autossabotando. E quando eu tenho a consciência, e aí é um exercício, que é isso que eu disse que é importante, você ter consciência do que você quer. Falar, peraí, eu estou aqui, já faz meia hora que eu me distraí, já fui para outro caminho, terra chamando É. que É uma e conversa isso é interna, né? É importante. uma conversa interna. Você vai lá e para. Opa, né? Tá? Então, O assim, que você está fazendo? aí é uma questão, eu tenho que ter o gerenciamento deste tempo, se eu coloquei lá na minha agenda que eu vou estudar, eu vou ler, o que eu vou fazer, eu tenho que ter uma constância, então eu tenho que ter compromisso. E o compromisso é comigo. Uhum. Autorresponsabilidade, persistência, é constância do Sim, propósito. sim, Se eu tenho claro, e aí essa conexão com o que eu quero, pensar no futuro e me conectar com o que eu vou ter lá, porque está muito prazeroso aqui. Então, sim, essas outras coisas, e eu parar isso para me dedicar em algo que não pode ser não tão prazeroso, mas aí o que é importante? Eu pensar neste prazer que eu vou ter no futuro, o que isso vai me trazer? Por que é importante eu estar aqui focado? Então eu tenho que ter autodisciplina, sim. que é o domínio, né? A questão do Uhum. amor próprio. Aí tem uma questão da organização, porque eu tenho que estabelecer as prioridades. Sim, E eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ter essa perspicácia para ter flexibilidade e falar, não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso num outro momento. E a gente percebe que muitas pessoas, mas é a pandemia, porque eu não consigo fazer isso. Não é nada. Você está olhando para o outro, para e centra. uhum. A questão é com você. Sim. Autorresponsabilidade. E aí, uma coisa que acho que é importante a gente dizer é que o hábito, a disciplina, é um comportamento que eu posso desenvolver. É, pois é, né? Tem mais comentários aqui, ó. A professora Karina falou: concordo, a interação é fundamental para manter a fluência. A Priscila comentou sim, muita informação a todo tempo, aí já é da parte que a gente estava falando, né? Das Sim, distrações, a todo tempo chegando. Temos que nos treinar para não cair nestas distrações. É que eu acho que assim, a gente tem aquela coisa do prazer imediato, né?
Já tem Isso. pesquisa já antiga sobre isso, né? Do marshmallow, então aquela coisa do prazer imediato. Eu não olho o futuro, eu simplesmente estou olhando agora o presente. E eu acho que muita gente cai nessa tentação de querer, por exemplo, fazer uma pós, de querer ler livros com regularidade, de querer fazer cursos, treinamentos, né? Pois é. É pensar sempre onde isso vai me levar, porque se a gente Uhum. fizer mesmo a mesma conexão com que você fez aquela parte da disciplina da atividade física, aí os prazeres são as comidas. Então, assim, eu vou começar a acordar mais cedo para fazer atividade física, e de repente eu vejo não sei quantos brigadeiros e acabo comendo um brigadeiro, que é uma delícia. Então, Ai, assim, ai. qual é a consequência de eu começar a comer brigadeiro todos os dias? E, assim, eu tenho que me olhar, como que eu estou lá, como que eu quero estar? A mesma coisa com qualquer, essa questão do idioma, enfim, do conhecimento. Eu tenho que mudar os hábitos, e mudança de hábito demora, não é de uma hora para outra. A Fátima fez aqui uma pergunta: como desenvolver esse hábito? Fátima, põe aí pra gente, que eu não lembro mais qual hábito que é que a gente estava falando. Será que é não Da sei. disciplina? É o da É, talvez disciplina? seja. Ela depois pôs muito difícil, né? Deve ser o da disciplina. O da disciplina, Fátima, na verdade, assim, eu tenho que ter consciência do que eu quero. Então, assim, eu quero realmente isso. Então, eu tenho que, aquilo que eu falei, eu tenho que ter consciência desse querer. Ela falou da E o disciplina que? mesmo. Da disciplina. E no começo não vai ser prazeroso, vai ser mais difícil. Só que aos poucos, quando você começar a ver que você está ganhando, que você está ganhando conhecimento, que você já está falando, que você já está tendo desenvoltura, você se relacionando com essas possibilidades, eu vou tendo. Seria, na verdade, se a gente for pensar, você são as conquistas, são as pequenas conquistas. Então eu não falava nada, eu não tinha um vocabulário bom, então agora eu começo a melhorar o meu vocabulário, eu já começo a interagir com algumas pessoas, eu já em sala com os meus colegas, eu já consigo escrever de repente uma mensagem na empresa, não fico olhando, pedindo apoio para outras pessoas ou usando os apps, né, internet que tem, enfim. Eu tenho que também dar parabéns e celebrar as minhas conquistas. Uhum. Eu acho que se você atrela alguma coisa que você gosta, e aí você sente o progresso através disso, né? Também te Uhum. ajuda bastante. E, Ajuda. né? Eu acho que isso é uma maneira também. A Ana Paula está perguntando qual o tema. O desafio da disciplina, Ana Paula. O Bem-vinda. desafio de você se manter firme no seu propósito, Exatamente. focado. Muitas pessoas se intitulam multitarefas. Existe? Porque tem gente que está ali, está achando que está estudando, está fazendo outra coisa, também está ouvindo música ou está com a televisão ligada. Não, na Rola. verdade, essa questão de multitarefas, diz que neurologicamente a gente não consegue. Uhum. O foco é aqui, né? Então eu tô aqui contigo e não adianta eu querer olhar outras coisas que eu não vou dedicar para nada 100%. Uhum. Daí não fica. Por isso que é aquilo que a gente diz, se eu me dedicar pouco tempo, mas eu estiver inteiro nessa atividade, a aprendizagem vai ser melhor. Uhum. A retenção é maior, né? Você está É maior. inteiro naquele momento. Ela é mais significativa e ela é maior. Uhum. Isso é comprovado. Uhum. Sim, sim. Eu vi lá nos teus treinamentos que você usa uma frase do William Jennings Bryan: o destino não Uhum. é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo a se esperar, é algo a se conquistar. Essas escolhas aí passam pelas coisas que você falou, pelo que a gente está comentando, porque às vezes você escolher estudar numa hora que você poderia estar, sei lá, dormindo, ou vendo TV, ou saindo com os amigos, mas, de novo,
Se você faz escolhas, elas implicam renúncias, mas essas renúncias podem ser temporárias, porque depois você tem os benefícios, né? A gente falou sobre isso. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, porque a gente falou de estabelecimento de metas, de manter aí a disciplina e tudo mais, né? Eu acho que essa questão de eu manter o foco, que assim, tem algumas pessoas, Lígia, que se incomoda quando a gente fala que a escolha é sua. Não adianta você falar que foi fulano, que o seu gestor não te deu oportunidade, ou isso, aquilo. Que os filhos choraram. A escolha é sua. Então, eu não tenho tempo, os filhos choraram. Acorda meia hora mais cedo. Vai dormir. Que horas que você produz mais? Primeiro, tem que fazer sentido para você. Então, essa questão das metas e da importância para eu manter o foco, para cada um é de um jeito. Tem pessoas que são mais produtivas à noite. Sim. Tem pessoas que são mais produtivas de manhã. Eu, por exemplo, a vida inteira, depois que eu descobri isso, eu fazia inglês às 7 da manhã. Eu não funciono muito bem de manhã, não. E eu tenho muitas pessoas, qualquer coisa que eu tenho que estudar e reter conhecimento, para mim é cedo, de manhã. Então, fazer as leituras e tudo mais é mais no período da manhã, porque eu acordo cedo, eu costumo acordar cedo. Quando chega tipo 10 da noite, eu já tô, né, cansada. Então, não adianta eu falar que eu vou estudar das 22 às 22h30, porque não vai ser produtivo. Então, para cada um é de uma forma. Então, eu tenho que encontrar o meu caminho. Qual que é o melhor caminho para eu fazer essa escolha? E não adianta eu dizer que é o outro. Não, depende de mim. A gente fala no psicodrama, a gente trabalha para os jogos, para as atividades em sala e tudo, a gente trabalha com a matriz de identidade. Então, esse momento é o momento do eu comigo. O que é importante para mim? Sim. Legal. Muito bom. Muito bom. Você acha que tem gente que fica viciada em planejar e não coloca em ação? Tem. Conhece gente assim? Que aí planeja, pensa em fazer tal curso, pensa em fazer aquilo outro, e não sai do papel, ou não sai da tela? Então, tem algumas pessoas que planejam, mas assim, tá no automático. Sabe aquela questão da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Sim, sim. Né? Então, eu planejo para dizer que planejei. Mas esse exercício, que é aquilo que você disse, né? Que é fazer esse olhar interno do que realmente é importante, o que eu tenho que planejar, é algo que eu tenho que parar e fazer. E é algo que não é fácil. Sim. Não é. Às vezes eu preciso de um apoio. E mesmo com apoio é difícil, porque às vezes eu não consigo enxergar o que exatamente eu tenho que fazer, o que é importante eu fazer, né? Mesmo com apoio, algumas pessoas ficam paralisadas. Daí, essa importância da gente saber o que fazer com essa pessoa, se é o momento de mandar para uma terapia. Muitas vezes é o momento de ir para uma terapia. Sim, sim. Eu acho que tem gente que não acredita em terapia. Esse é o grande também desafio, você não acha? Desafio, acho. Aí não precisa ser exatamente só a terapia, mas tem algumas pessoas que eu conheço, e aí eu conheci ao longo desses anos, que vieram de pessoas, de terapeutas amigas, que eu indico clientes, por dizer assim, olha, essa pessoa, ela precisa de terapia, mas eu tô te mandando para você trabalhar algumas questões que ela quer da área profissional. E eu vou focar na parte profissional, enfim. E algumas pessoas vão buscar na meditação, vão buscar na espiritualidade, numa religião, né? E para cada um é de um jeito. Só que a pessoa tem que buscar o autoconhecimento de alguma forma para saber lidar com essa questão da autossabotagem. Porque não deixa de ser autossabotagem eu colocar no papel tudo que eu acho que é importante fazer e não fazer. Quando eu não faço, é porque não é importante. Certo. Entendi. Tá certo.
certo. Você comenta sobre a escala de competências, né? E a gente usa isso também quando fala com os professores, com os alunos, que são as etapas mesmo de aprendizagem ou até de um novo comportamento que eu quero adquirir. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho disciplina e eu quero ter disciplina. Quais são as etapas que eu vou seguir? Então, você pode falar um pouco sobre elas? Posso. A gente fala isso na questão da espiral de desenvolvimento, né? Que aí eu tenho uma questão, num quadrante eu tenho a confiança e no outro eu tenho a competência, que é o conhecimento e a habilidade. Então, quando eu tenho uma escala que eu sou incompetente inconsciente, né? Então eu não sei, assim, eu não tenho conhecimento. Aí eu tenho aquele que eu sou incompetente consciente, eu estou aprendendo, já sei algumas coisas, tenho alguns conhecimentos. Eu sou um competente consciente, então eu já sei, já domino algumas coisas. E aquele competente inconsciente, que já domina, já fala absolutamente tudo. E é uma espiral. Então, o que acontece? Se eu não fizer nada, por exemplo, eu fui lá e estudei a vida inteira inglês e aí, conscientemente eu parei, né? Falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar estudando inglês ou eu vou para a área de desenvolvimento, fazer tudo o que eu tinha que fazer, né? Eu vou focar na parte de desenvolvimento, então em paralelo, eu fui estudando bem menos o inglês e mais essas outras áreas. Então, quando eu estava praticamente para me tornar referência, porque aí tem o estágio inicial, que é ser incompetente inconsciente, aí tem o em desenvolvimento, que é esse competente consciente, em consolidação, que é o consciente competente, e o referência, que é aquele que já está, né, é o the best, é o inconsciente competente. Se eu deixar de fazer estudar, e se eu não fizer nada na disciplina ou relação a línguas, eu me torno incompetente, vou para o 1 ou vou para o 0, dependendo porque eu não estou fazendo nada. Então, por isso que é importante eu ter esse esforço, né? O esforço do foco, da persistência, da determinação. Então, são muitos fatores que estão interligados dentro dessa escala da espiral do desenvolvimento que a gente diz para qualquer coisa na nossa vida, né? Sim. Até no nosso papel de dona de casa, de fazer uma comida, né? Se você não fizer mais, você deixa de ter essa habilidade. Sim. E com as línguas e com a questão da disciplina é a mesma coisa. Por isso que a importância de um pouco a cada dia, no seu limite. Né? Dentro do que você considera importante para você. Não tem certo, não tem errado. Então, assim, dentro do seu objetivo lá que você estabeleceu no seu plano. Então, por exemplo, outro dia uma pessoa, uma cliente, falou: mas eu coloquei aqui 1 hora, mas eu não estou conseguindo. Quanto você consegue por dia? Então, porque às vezes a pessoa se ilude, né? Tem gente que chega e fala assim: não, eu quero fazer inglês todos os dias, porque eu preciso. Mas é possível, você consegue dedicar 1 hora, que seja 30 minutos todos os dias, porque você vai ter que fazer coisas fora da aula, né? Então, Isso. Uma coisa é o encontro ao vivo com o professor, a outra é o seu estudo assíncrono fora, né? Ali, sozinho, estudo autônomo. Isso. Não adianta você fazer 5 horas por semana se você depois não consegue se dedicar ou se você começar a cancelar a aula. É a mesma coisa que você está falando, né? Então, assim, eu vejo que muita gente se empolga em querer resolver logo, né? E não consegue depois dar conta. Aí se desmotiva por uma expectativa que ele criou, mas que não era realista. Tem que ser realidade, tem que estar na realidade dele. Então, essa dedicação, para eu me tornar um hábito, eu tenho que começar de algo que não era prazeroso, ele tem que tornar prazeroso. Porque à medida que eu começo a ser
consolidar no que eu estou fazendo, na disciplina ou na língua, né? Começo a ter fluência, eu começo a me empolgar, me Verdade. motivar, e isso é muito gostoso. Uhum. O Bruno disse aqui, ir de 0 a 1 hora é dificílimo. Começar com 10 minutos por dia, todos os dias, é mágico para adquirir um novo hábito de estudo. Um novo hábito de Perfeito. estudo, né? Por exemplo, incluir... Eu não tomava suco verde pela manhã. Eu fiz um retiro no carnaval do ano passado e eu incluí o suco verde de manhã. Obviamente que eu faço alternativo, vamos dizer assim, eu alterno, mas eu Sim. tenho dedicado isso para as minhas manhãs. É quase como uma terapia, você ir lá, né? Tudo que você tem que selecionar, cortar, coar, mas eu consegui colocar isso na minha rotina, se tornou um hábito para mim. Mas eu tive de fazer muitas vezes, todos os dias, para aquilo que se tornasse, porque eu sei que é saudável para mim, que me faz bem. Então, assim, 10 minutos, 15 minutos, e você colocar também na agenda do celular, né? Você pode colocar, é um compromisso que você falou, um compromisso com você mesmo, né? Com Então, você mesmo. coloca na agenda, é um compromisso. Então, se você colocar na agenda, vai disparar meia hora antes, você se organiza e você faz aquela atividade, né? Seja ela qual for. Tá relacionado muito com amor próprio. E aí, porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente acaba, e em algumas áreas da nossa vida, você delega tudo para o outro. E aí, eu tenho que me olhar um pouco, né? Eu nunca fui de dormir muito tarde, mas eu de uns 9 anos para cá, eu mudei a minha rotina de sono. Então, eu vou mais cedo para a cama, no máximo 10h30, 11, porque eu acordo cedo. Porque eu funciono melhor de manhã. E aí eu aproveito para ler, para fazer algumas coisas que são importantes. Porque na nossa área, sabe, a gente estuda muito. Verdade. E às vezes ao longo do dia não dá para fazer. Então, assim, é uma disciplina. Então, de qualquer maneira, tem que estar conectado com o que você quer. Às vezes você não está fazendo, você olha para aquilo e fala assim, mas isso aqui eu coloquei no meu planejamento, eu não estou fazendo. Não tá, de alguma forma não está sendo bom, ou eu não estou vendo sentido naquilo, então risca. Faz outra coisa, não faz, ou muda. Porque às vezes a gente não quer mesmo, não estou afim, ok, assume que não está afim e pronto. É, né? Porque senão gera uma frustração, isso é horrível. A É pessoa horrível. ficar frustrada porque não está conseguindo atingir aquele objetivo. Mas eu vejo que às vezes a pessoa fica frustrada, mas não faz nada a respeito. Né? Então também não adianta você ficar frustrado se você não fizer nada a respeito. O Bruno colocou aqui, uma coisa que me ajudou a fazer coisas que eu não gosto, porque supostamente demoram muito tempo para fazer, foi cronometrá-las. Por exemplo, lavar louça. Você vê aquela pia cheia e pensa, vai levar 2 horas para fazer isso. Odeio lavar louça. Eu também. Se você cronometrar, você vê que vai levar no máximo 15 minutos e aquilo se torna muito menos doloroso. Bem interessante, né? Dá para aplicar nos meus estudos também quando pego algo chato para fazer. E uma coisa que eu percebi e eu tenho feito ao longo da pandemia, que a minha rotina também mudou, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, todas de nós, né? Gosto muito de culinária, de cozinhar, mas fazer coisas diferentes. E eu tenho feito comida, né? Do dia a dia e tudo mais. E eu fui aprendendo a ter uma rotina, organização e disciplina em relação a isso também. Essa questão da louça também não gosto. O que eu faço? Eu vou deixando lá e aí a hora que tem alguma coisa bacana, uma live ou alguns canais do YouTube que eu gosto, ponho o fone e vou fazendo e vou... Aí a gente pode ser multitarefa, porque você está fazendo uma atividade ali mecânica e ao mesmo tempo você está aproveitando o seu tempo para ouvir um TEDx, enfim, aí o tempo é... A minha sócia colocou aqui, a Rose,
Para mim, funciona fazer junto algo que gosto, ouvir um podcast enquanto lavo louça. A gente é bem parecida. Sim, eu também gosto de fazer isso, e o Bruno mesmo me ensinou, ele me indicou uma rádio, a Classic FM, e aí só toca música clássica, né? Legal. E aí eu coloco, se eu não coloco um podcast, porque aquilo me dá uma paz, e eu faço mecanicamente, eu quero fazer o mais rápido possível. Isso. Né? É bem isso. São coisas mecânicas. Quando são mecânicas, você até consegue fazer alguma outra coisa junto. Exatamente. Olha lá, ele colocou Classic FM. Eu vou colocar nas minhas preferidas. É muito legal, muito legal. Acalma e pratica o listening também. É verdade. Isso é bom. Inglês Isso é ótimo. Britânica. É de Cardiff, acho que é a rádio. Porque ele morou tempo. Bom, a gente está indo para os finais, para os finalmente. Eu sei que agora... Nossa, passou rápido, né? Não passou? O Instagram agora permite mais tempo, né? Mas acho que a gente tem uma hora, acho que é adequado, né? Uma hora é suficiente, a né? Jana escreveu, neste momento, estou fazendo o jantar e vendo vocês. Aí, ó, tá vendo? Que legal, Jana. A Rose falou, máquina de lavar louça também ajuda muito, é verdade. Ou o marido que lava. Às vezes aqui o marido ajuda. Então, pois é verdade, né? Verdade. Rô, você quer deixar os comentários finais, passar eu quero a gente começou meio que, né, falando já direto do assunto, eu não te agradeci, enfim, é um prazer imenso, muito obrigada pela oportunidade dessa troca, de falar de um assunto que é um assunto desafiador para todos nós, né? Sim, todos nós, em algumas áreas da nossa vida, tem algumas coisas que a gente não é disciplinado e que a gente procrastina. Sim. Né? Tem algumas coisas que você acaba... Eu, por exemplo, estou com a questão da minha monografia, então, do psicodrama. Lá na boca do gol, eu vejo outras coisas interessantes e fujo. Acho que é importante a gente trazer sempre a consciência, né? E eu fico à disposição. O meu site estou trabalhando nele nessa pandemia, né? Tá fora do ar, mas eu tenho as informações. Andaro, Educação e Desenvolvimento Humano. Estou no LinkedIn como Rosângela Zares, aqui também. Enfim, quem quiser tirar dúvidas, conversar, trocar ideias, estou assim à disposição. Muito bom falar sobre isso. Eu agradeço, foi maravilhoso. A gente já tinha trabalhado juntas, né, na apresentação da BRH. Eu não lembro qual foi que a gente fez, foi da inteligência. Foi o de empresas humanizadas. A gente fez o trabalho de empresas humanizadas. Isso mesmo, empresas humanizadas. Eu quero te agradecer, ter topado, bater papo comigo sobre esse tema. Adoro, foi muito bom. E quero convidar também as pessoas que estão aí nos assistindo e depois vão assistir pelo IGTV e pelo YouTube, para também visitarem o nosso site, companhiadeidiomas.com.br. A gente também está nas redes sociais e temos 2 cursos que têm alguma relação, né? Tem muita relação com disciplina. Muita. É o Gestão de Tempo, que a gente falou aqui. Né? A gente tem dentro do ambiente virtual de aprendizagem com encontros ao vivo, gestão de tempo e também engajamento e motivação, que estão relacionados aí com esse tema. Totalmente relacionado. Hoje, né? Totalmente. Eles estão assim intimamente interligados. Exatamente. Então, para todos, boa noite. Rô, boa noite, obrigada. Obrigada, é um prazer imenso. Muito obrigada. Obrigada a todos que entraram. Eu vi que algumas pessoas da minha rede também entrou. Obrigada pelo... Eu vi mesmo que entraram umas pessoas assim, eu não conhecia. Legal. Bem-vindos aí e nos acompanhem, tá bom? Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.